Oi, meus amores! Sejam todos e todas bem-vindos ao Kit de Maquiagem, parte 7. E hoje eu trouxe alguns produtinhos que fazia um tempo que vocês estavam me pedindo. Os produtinhos são iluminador mosaico, bronzer com brilho pro rosto, sabe aquela? Hoje eu trouxe produtinhos mais com brilho. Iluminador, uma forma diferente e muito rentável de fazer iluminador. Se você tem algum iluminador que tá no fim e você quer que ele dure muito mais, é uma dica muito legal. E eu trouxe outras maneiras de fazer bruminha glow e o farsale. Só que esse farsale é aquela cor ouro, sabe? Aquela cor dourado que deixa um brilho na pele. Enfim, né? Olha a minha pele aqui, né? Testei os produtinhos aqui com vocês e eu acho que vocês vão gostar bastante. E eu esqueci um produtinho, que é aquele blush em pérolas. Fazia muito tempo que vocês estavam me pedindo e eu achei que fosse difícil de fazer, mas não é. Então, uns produtinhos super diferentes, mas que vale a pena fazer pra ter em casa. E eu sei que vocês gostam de kit de maquiagem, então se vocês querem mais vídeos de kit de maquiagem, deixa o seu like, porque se você não deixar o seu like, eu não trago. Então deixa muito like. Comenta aqui embaixo se vocês querem kit de maquiagem sem usar maquiagem, que eu trago. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Um beijo e vem comigo! E vamos começar com o nosso ingrediente principal, que é o amido de milho. Você tem que usar o amido de milho porque ele é o que junta os ingredientes e passa mais a pigmentação depois. E ele não craquela. Se você usar farinha, talco, você até pode usar, só que ele vai craquelar mais rápido. Eu coloquei 2 colheres de cada, né, nesses potinhos, eu coloquei só pra fazer as misturinhas. E eu peguei um tom de iluminador. Eu usei esse iluminador porque ele já tava vencendo e ele tava ali. E pra não ir fora eu coloquei o iluminador. Se não, você usa as suas sombras cintilantes que você não usa. Tem sempre aquela sombrinha cintilante que a gente não usa muito, que acaba vencendo. E você pode escolher um tom mais claro e um mais escuro. Ou você pode escolher os tons que você quiser. Você pode escolher até mais de 2 tons. Eu coloquei também um pouco do nosso iluminador caseiro, porque ele é feito com sombra cintilante. Várias sombras cintilantes que eu juntei e fiz o iluminador caseiro. E agora, para juntar esses nossos 2 iluminadores, eu coloquei o álcool 70% líquido. Tem que ser o álcool, porque o álcool evapora. E aí fica só o teu produtinho. Você vai colocando até ele ficar uma misturinha que não fique tão líquida e nem tão grossa. Não pode ser tão líquida, porque se ela ficar muito líquida, depois quando ela secar, ela vai craquelar e não vai passar a pigmentação e você vai acabar desperdiçando os teus produtinhos, as suas sombras. Então vai colocando bem aos pouquinhos. No outro iluminador eu escolhi umas sombras um pouco mais escura, tá vendo? Puxado pro dourado. Eu até usei um tom de rosa, de um pigmento rosa. E fui adicionando mais iluminador pra ficar mais brilhante. Quando ele tá meio assim que não secou, quando ele tá molhado, quando ele tá nessa pastinha, não mostra muito o brilho dele, é mais quando ele seca. Coloquei já naquele recipiente ali de pó compacto e fui para nossa outra mistura de iluminador. Mesmo esqueminha, só que nesse iluminador eu coloquei muito álcool. Por isso que é muito importante você ir colocando bem aos pouquinhos, para ele não ficar tão líquido e você ter que colocar mais amido de milho, mais sombra. Então eu tive que voltar colocando um pouco mais de amido de milho para ficar uma consistência um pouco mais grossa. E é importante que você mexa os ingredientes com uma colher de plástico. Se você colocar uma colher de metal, vai acabar soltando metal, enfim, né? Faça com uma de plástico, é mais segura. Coloquei mais sombra dourada, obviamente as sombras que eu não uso, né? Você não precisa gastar as suas sombras para fazer maquiagem. A gente faz com maquiagem para fazer novas coisas. Exemplo, eu tinha aquele iluminador e você pode usar até para render mais o iluminador. Se você tem um iluminador que tá bem pouquinho e você quer que ele rende mais, você coloca uma colher de amido de milho, coloca um pouquinho de álcool que ele vai render muito mais, como eu fiz com essas nossas misturinhas aí, né? Eu coloquei algumas gotinhas do nosso iluminador mais escuro em cima. Só que eu indico vocês ir mesclando e colocando um pouco de cada, deixar um pouco do mais claro para colocar depois em cima desse mais escuro, porque senão ele cobre o mais claro. E aí você pega um palitinho e vai fazendo esse risquinho para ficar tudo mesclado, assim, que fica um pouco de cada cor.
E depois que ele seca, né, deixei secando de um dia pro outro, ele mostra o real potencial do nosso produtinho caseiro. Sim, ficou bem brilhante. Não ficou, tipo assim, mega pigmentado, mas é claro, se você quiser mais pigmentação, coloque mais sombra, enfim. Você pode até colocar um pouquinho de glitter, um pouco de pigmento pra ficar aquelas partículas brilhantes. Mas eu achei que por ser um iluminador caseiro, pra ele ter rendido mais, achei que valeu super a pena. Ficou aquele iluminador de rica, sabe? E para reaproveitar esse iluminador mais escuro, eu coloquei um pouco do contorno, que esse contorno é mega pigmentado, que eu não uso, ele tá tipo quase vencendo, faz muito tempo que eu tenho ele. Se não, você pega sombras marrom para fazer esse bronze. Você mistura sombras marrom com sombras cintilantes, amido de milho e álcool. Só que como a gente já tinha colocado as sombras cintilantes antes, que é aquelas com brilho, aí eu só coloquei o contorno. E aí você vai colocando o álcool, se ficar muito líquido, coloque um pouco mais de amido de milho, até ele ficar aquela consistência grossa, nem tão líquida e nem tão grossa. Mas é importante que fique mais para grossa do que para líquida, porque a líquida depois ela não passa pigmentação e você acaba desperdiçando produtinhos, né? Coloquei ali no recipiente do contorno. É legal você sempre guardar os recipientes de maquiagem para você criar novas maquiagens. E a medida que eu fiz deu bem certinho. 2 colheres de amido de milho dessa pequena deu bem certinho para os tamanhos tradicionais dos recipientes de maquiagem. E aí, se você vê que ele tá mais líquido, meio transparente em cima, que ele fica ali aquela textura líquida, você pega um papel higiênico e coloca em cima com muita calma, que ele vai retirar o excesso do álcool. Vai ajudar a secar com mais facilidade, depois ele não vai trincar. Você pode fazer esse esqueminha até mais de 2 vezes que eu fiz. E aí você dá uma mexidinha assim que ele logo se adapta ao recipiente. E depois, quando ele seca, ele mostra o brilho, o real potencial do produto. Tudo que quando ele tá molhado, parece que não fica nenhum brilho, né? E aí, só depois que fica. Ele não ficou tão pigmentado, mas eu achei que ficou o suficiente para deixar as profundidades do rosto, né? Deixar meio brilhante, ficar com os brilhos naturais do contorno, né? Do bronze. Eu achei que ficou bem bonito. E para fazer o nosso blush em pérolas, coloquei ali, acho que 3 a 4, na verdade eu coloquei o restante que tinha ali. Tudo depende também da quantidade que você quiser fazer, né? Mas coloque para ficar bem exato umas 4 colheres de amido de milho da pequenininha, tá? Eu usei o corante líquido vermelho para dar mais pigmentação. Eu usei 6 gotinhas do corante líquido vermelho e eu usei também um pouco desse pigmento rosa para ficar brilhoso o blush, porque esse pigmento ele é meio brilhoso. Se não, você usa a sombra rosa que você tem, sombra vermelha que você tem, se você tiver corante em pó, o rosa, o vermelho fica perfeito. Eu só não indico você usar somente o líquido, tem que ser alguma coisa de sombra junto. Pra ficar assim, ó, bem pigmentado, coloque bastante, né? E ao contrário de antes, que tinha que ficar bem líquida a mistura, aí você coloca menos álcool. Tem que ficar essa mistura mais pastosinha, grossa. Eu até tinha errado a misturinha, colocado muito álcool, então tive que voltar com amido de milho, porque senão não dá certo que você precisa enrolar, né? E aí é só você pegar aos pouquinhos, né, e fazendo as bolinhas. Eu achei uma dica muito legal, né? Eu descobri, né, fazendo mesmo, colocando um pouco de soro fisiológico. Aquela embalagem azul é soro fisiológico, ela tá numa embalagem de colírio, mas é soro fisiológico, que eu fui colocando gotinhas pra ajudar a enrolar com mais facilidade, e o corante líquido vermelho também. Depois de seca as bolinhas, você borrifa um pouco de soro fisiológico, que é a nossa bruminha Glow, né, que a gente vai aprender logo em seguida, pra ela não craquelar, pra ela fixar mais. E olha só como ficou pigmentado esse nosso blush, e ele deixa as bolinhas mais firmes também. Eu não gosto de um blush muito pigmentado, muito chinelada, né, como vocês sabem. Então eu fiz ele bem natural, mas se vocês querem mais pigmentado, vocês passam mais, né, aplicam mais no rosto, que ele fica bem pigmentado sim. Agora, no nosso farsale, a gente vai usar o óleo corporal de bebê. É ótimo para a pele e não fica oleoso. Eu não usei medidas exatas, mas olha só o tamanho do meu recipiente. Eu coloquei bem pouquinho, tá? Se você tem a pele oleosa, você coloca até menos do que eu coloquei. Daria para ter colocado um pouco menos.
E soro fisiológico, a gente preenche o restante com soro fisiológico, senão você pode usar água borricada, tanto na bruminha quanto no nosso farsale. Você pode sim usar água, não tem problema você usar água, só que o soro fisiológico ele tem mais benefícios para a pele, ele vai tratar a nossa pele, vai, enfim, né, do que só o óleo. Então é legal você usar, né? E no nosso farsale antigo, a gente tinha usado óleo de coco. Também dá. Só que eu quis trazer uma maneira diferente e com óleo de bebê, você não precisa fazer o banho-maria. E olha que brilhante que ele ficou. Eu coloquei um pigmento, o pigmento dourado, né? Eu indico vocês colocar esses com as partículas mais finas. Você pode escolher a cor que você quiser, né? Anteriormente a gente fez aquele roxo, mas puxado pro roxo, né? Só que esse eu quis colocar bastante brilho, pra ele ficar bem brilhoso, dar aquele glow na pele. Aparenta que vai ficar oleoso, mas depois quando você aplica a base, dá muita diferença na pele. E você não precisa aplicar hidratante antes do farsale. O farsale em si já vai hidratar e o soro fisiológico neutraliza o efeito do óleo, tá? Pode ficar tranquilo. Mas se você quiser, coloque menos óleo. Mas olha como a base desliza na pele. Ele fica bem aquele efeito glow bonito na pele. Nossa bruminha glow também vamos usar o óleo de bebê. Não usei medidas exatas, eu fui colocando aos pouquinhos, tudo varia conforme o tamanho do seu recipiente, mas coloque esse tantinho bem pequenininho ali, não é preciso muito. Preenche o restante da nossa bruminha com soro fisiológico, senão você pode usar água borricada, você até pode usar água normal filtrada, né? Ou senão você ferve a água e usa a água depois que ela esfriar. Mas eu indico o soro fisiológico, ele seca mais rápido e ele já vai ter tratamento para a pele do que você aplicar somente a água, mas também dá certo, né? Só que borrifa meio longe da pele. Coloquei ali o pigmento, né? Você pode colocar a quantidade que você quiser. Eu coloquei bastante, porque eu gosto de bastante brilho na pele. Mas se você quiser mais natural, ou se você não quiser usar brilho, não tem problema. Ele vai ficar o efeito Fix Plus sem brilho, que dá super certo na pele. E olha só como ficou. Ficou uma pele bem bonita, cheia de brilho, viçosa, né? Me contem aqui embaixo quais dos produtos vocês mais gostaram, quais vocês irão fazer. Não se esqueça de dar muito like se vocês gostaram do conteúdo do vídeo. E de se inscrever no canal para saber dos próximos vídeos. Beijos e até a próxima. Tchau!